Obras, uma coisa que muita gente não sabe que é necessário um amparo técnico para a gente fazer qualquer serviço, dentro de uma casa, de um apartamento, qualquer coisa. Mas isso não significa que dentro de uma obra não aconteçam imprevistos. É normal de imprevistos acontecerem, só que você precisa de uma pessoa que entenda daquilo para conseguir resolvê-los da melhor forma possível. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns desses imprevistos que aconteceram conosco no campo de batalha, e eu quero mostrar para vocês como é importante a gente estar atento a esses detalhes e como é importante também ter uma pessoa especializada para conseguir resolver isso da melhor forma possível. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção residencial. Quando nós temos uma obra iniciando, nós temos ali um projeto de arquitetura bem definido, com todas as especificações, tudo que é necessário para a gente fazer aquele serviço, dependendo do porte da obra. Precisamos também dos projetos complementares com estrutural, elétrico, hidráulico, tudo que a gente realmente precisa saber tecnicamente para que aquela obra atenda às necessidades do cliente. E é por isso que quando a gente tem todo esse conjunto de documentos, a gente já tem uma obra muito mais rápida e muito mais segura. Mas isso não quer dizer que não aconteçam imprevistos dentro dessa obra, principalmente em reformas. E é por isso que nesses momentos a gente precisa estar bem atento para tentar achar a melhor saída sem influenciar tanto no nosso prazo e nem no custo dessa obra. Para a gente começar esse vídeo então, primeiro eu vou explicar o que é um imprevisto dentro de uma obra e o que é um problema que podia ser verificado antes de começá-la. O imprevisto é tudo aquilo que a gente encontra dentro da nossa obra que não pode ser previsto antes. Então, quando a gente está começando uma obra, principalmente uma reforma, nós temos que ir até o local, a gente faz várias análises, se possível a gente quebra alguns pedaços de parede, tudo isso para a gente conseguir identificar todos os problemas e todos os serviços que serão necessários para aquela reforma. Um exemplo disso é quando a gente chega em uma reforma que tem que ser feita algumas demolições e é possível a gente quebrar alguns pedaços de parede para descobrir os pilares e as instalações hidráulicas e elétricas. Quando isso é permitido, a gente consegue saber exatamente aonde nós temos as nossas estruturas e onde pode ser demolido. Com isso, a gente já diminui grande parte disso acontecer. Quando isso não é possível, a gente tem que realmente procurar soluções como documentações antigas, projetos antigos na administração, tudo isso que possa sanar a nossa dúvida de onde está toda essa instalação, toda essa estrutura daquela casa ou daquele apartamento. E quando a gente fala de imprevisto, são coisas que se a gente não tiver ali, por exemplo, uma demolição total, ou se a gente não pode desmontar alguma coisa, a gente não consegue descobrir que aquilo está daquela forma. Por exemplo, você tem ali um banheiro que vai reformar e você não sabe como está a instalação hidráulica dele, porque ele está sendo utilizado pelo cliente. Você não sabe o que está ali por trás. Se aquela instalação está boa, se todo aquele registro que está lá dentro, aquela base, precisa ser trocado ou não. Então isso são detalhes que você não consegue prever sem estar ali no campo de batalha, sem iniciar aquela obra. E esse é o diferencial de quando você tem um profissional dentro da sua obra, porque ele vai conseguir mapear a maior quantidade de serviços possíveis para serem feitas. Inclusive alguns serviços pequenos que, dependendo da pessoa, ela vai considerar como um imprevisto lá no final. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns imprevistos que a gente encontrou dentro das nossas obras que realmente não foram possíveis a gente encontrar antes, na etapa de projeto e nessa etapa também de mapeamento de tudo que tem que ser feito dentro daquela obra. Aqui então eu vou contar alguns casos que aconteceram com a gente durante essa nossa trajetória para vocês entenderem como é importante todo esse amparo técnico para a gente resolver essas situações dentro de uma obra. A primeira delas aconteceu no nosso primeiro apartamento, a nossa primeira obra aqui pela Bosi Bento. Nós estávamos reformando esse apartamento inteiro e íamos abrir uma parede entre a sala e a cozinha para fazer a famosa cozinha americana, E nesse apartamento a gente não conseguiu as plantas do condomínio, a gente não conseguia saber exatamente onde estava a estrutura, onde estavam todas as instalações elétricas, hidráulicas, então a gente tinha somente uma noção geral do que os vizinhos já tinham feito. E isso dificultou um pouco o nosso trabalho de mapear tudo que a gente poderia encontrar naquelas paredes. E por conta disso,
quando a gente foi demolir essa parede que faz divisa da sala com a cozinha, nós encontramos justamente um cano de esgoto. Ele era o cano da coluna de gordura, né? O cano que vem toda aquela água que desce da nossa pia de cozinha. E quando a gente demoliu então essa parede, ficou lá só o cano no meio do vão, atrapalhando todo aquele projeto, né? Então nós paramos a obra ali por alguns momentos, né? Foi apenas uma tarde. Nós analisamos como que dava para fazer com aquele cano e nós chegamos em uma conclusão, que a gente tinha espaço e tinha a possibilidade de fazer uma adequação nele. Ou seja, ele estava descendo reto, nós conseguimos fazer com que ele desviasse desse vão, né? E por isso a gente conseguiu colocar algumas conexões hidráulicas e ele ficou encostado na parede aonde ela começava, livrando todo aquele vão. Obviamente que com essa modificação nós tivemos também que mudar algumas coisas com relação às estruturas de móveis, né? Porque nesse apartamento iria ser colocada uma bancada de marcenaria e ela ia ser fixada diretamente na parede. Só que agora nessa parede a gente tinha um cano passando e não seria mais possível fazer essa fixação. Então aí no processo, durante a obra mesmo, a gente fez algumas modificações no próprio projeto para conseguir adequar essa passagem desse cano ali para essa nova realidade. E com isso a gente conseguiu seguir a nossa obra normalmente, perdemos apenas essa tarde analisando este caso e depois mais um dia de serviço para fazer essa modificação. Passando isso, nós seguimos com a nossa obra normalmente. Mas isso só foi possível porque a gente estava com aquele amparo técnico e nós analisamos o caso friamente para entender se realmente era possível fazer aquela modificação. Em outra obra que a gente fez, inclusive nós temos o diário de obra dela que mostra essa modificação aqui no canal, é a nossa obra do apartamento 303. Nessa obra, quando nós fomos fazer a reforma do banheiro da suíte, nós encontramos o cano do vaso sanitário e ele estava totalmente fora de lugar. Em vez da construtora ou de quem fez a reforma anterior ter ido até o vizinho de baixo, feito um deslocamento correto desse cano, não. O que foi feito foi o seguinte: eles simplesmente cortaram um pedaço da laje e fizeram uma abertura maior. E com isso, quando o vaso encaixava, ele não dava uma boa vedação e não conseguia também reter todo aquele mau cheiro que poderia sair daquela região. E isso no futuro poderia trazer vazamentos, infiltrações, tudo de ruim que poderia acontecer. Quando a gente viu isso, nós prontamente também paramos ali naquela etapa, depois da demolição, e falamos, nós precisamos resolver isso. Nesse caso também foi um pouco mais simples, porque no andar de baixo já era uma área comum do prédio que estava desativada, mas mesmo assim tinha um forro de gesso, a gente precisou quebrar esse forro para fazer essa modificação. E assim nós fizemos, nós tiramos aquele cano, refizemos toda aquela ligação e colocamos ele no local correto. Depois fechamos aquela abertura com grout, que é o nosso concreto de alto desempenho já pronto, e nosso cano ficou posicionado corretamente no lugar, sem nenhuma gambiarra. Então esse também foi uma solução que a gente encontrou, também analisando friamente, para conseguir ter a menor intervenção possível em outras áreas a não ser a do apartamento, e também deixando toda aquela ligação correta para não dar nenhum problema futuro para o cliente. Um outro caso que aconteceu com a gente também foi em outro diário de obra que a gente postou aqui também, que é do apartamento 1108. Na verdade, esse imprevisto que aconteceu foi mais uma coisa que pode acontecer em qualquer obra, mas a gente tem lá todo um amparo técnico e como nós somos responsáveis pela obra, a gente fez toda essa execução de forma perfeita. O que aconteceu foi que na cozinha, quando nós demolimos todo o revestimento dela, nós tivemos que molhar ali o piso para fazer um pouco de massa e essa água ela ficou acumulada ali em cima durante um tempo. E com esse acúmulo, essa água acabou infiltrando na laje e afetando o forro da cozinha de baixo. Isso é uma coisa normal, simplesmente foi um descuido dessa água que ficou acumulada e no forro lá do vizinho de baixo teve uma pequena mancha amarelada no forro, ele nos chamou, nos informou do que estava acontecendo, nós reconhecemos e levamos o nosso pintor lá para fazer a execução desse reparo. Claro que prontamente, antes da gente fazer esse reparo, já estava próximo de fazer a impermeabilização daquele piso, então nós fizemos toda essa impermeabilização e depois de fazer o teste de estanqueidade e garantir que não existia mais nenhum vazamento, aí sim a gente foi lá no apartamento vizinho com a anuência desse vizinho, dessa pessoa,
e a gente fez esse reparo sem dar dor de cabeça nenhuma para ele. Por isso que é importante também você ter todo esse amparo técnico, essa equipe parceira do seu lado, né, tendo todo esse gerenciamento para conseguir tratar dessas adversidades. Porque é complicado quando você encontra, por exemplo, um pedreiro que ele só está fazendo aquela parte ali da sua cozinha e ele não está se preocupando se ali embaixo está vazando ou se pode dar algum problema para aquele vizinho. E caso isso aconteça, ele não vai assumir a responsabilidade. Por isso que é sempre importante você ter uma pessoa ali capacitada, com uma equipe de confiança, para conseguir tratar todos esses detalhes sem dar dor de cabeça para ninguém. E um outro caso, que eu acho que esse foi o caso mais crítico assim, né, nessa nossa trajetória de obras, foi o da Casa 21, que nós iríamos fazer a demolição somente da laje, da parte que nós reformamos, né, que nós iríamos fazer a maior modificação, e aproveitando a estrutura, né, tanto a fundação quanto alguns pilares. A gente identificou esses pontos através de documentações que a gente procurou do governo, né, de tudo onde a gente conseguiu puxar informações da estrutura existente daquela casa, afinal os clientes estavam morando lá dentro e a gente não tinha a possibilidade de fazer essa demolição antes, e através disso a gente definiu que a gente não necessitaria demolir toda aquela parte, que a gente ia tirar somente a laje, iria fazer um reforço estrutural e depois dar continuidade na construção. Mas quando a gente chegou lá no ato da demolição, que a gente tirou toda a laje e estávamos tirando as paredes que iriam sair de acordo com o projeto, nós identificamos que não existia estrutura na casa, que na verdade nada daquilo que a gente encontrou nessas documentações eram verídicos. Nós então tivemos que demolir por completo a casa e também identificamos que não existia fundação nenhuma. Obviamente, para essas modificações nós tínhamos um projeto de reforço estrutural e nós fizemos a modificação desse projeto para ser uma construção nova. E foi daquela forma que vocês viram no diário de obra, onde a gente fez uma construção totalmente do zero, desde a fundação até lá o último pavimento da nossa caixa d'água. Como não tinha estrutura nenhuma, nós tivemos que fazer isso. Claro, isso foi também com a perfeita anuência dos clientes, porque era uma coisa que realmente não tinha como prever. Nós fomos atrás das documentações para ter, né, todo esse respaldo técnico, mas infelizmente ela não seguia essas documentações. E quando a gente chegou lá na hora da obra, nós encontramos essa situação e tivemos que fazer uma estrutura do zero. E o caso mais recente que a gente encontrou foi justamente na nossa casa Guriri, a nossa casa de praia que nós estávamos reformando agora. Quando a gente desmontou toda aquela estrutura do nosso telhado, nós vimos que era mais fácil a gente trocar o tipo de telha, né? Nós tiramos as telhas de barro e passamos a utilizar as telhas de fibrocimento, mas com isso a gente iria reaproveitar toda a nossa estrutura, todos os nossos caibros de madeira, tudo que estava bom. E isso foi um grande desafio. Por quê? Porque a gente teve que fazer uma triagem dessas madeiras, nós tivemos que ter um olhar técnico mesmo, avaliar qual delas que estavam boas para serem reutilizadas e também saber quais delas que poderiam servir naquele local exato. E com isso nós tivemos que fazer vários encaixes, vários testes, várias formas diferentes para a gente conseguir aproveitar toda aquela madeira sem ter que ter um custo a mais com aquela obra. Porque realmente era um ponto-chave dessa reforma, era questão de custo, e a gente teria que aproveitar o máximo possível do material que a gente conseguisse. E esse realmente foi um grande desafio que a gente conseguiu vencê-lo fazendo essas análises técnicas, aproveitando todo o material que a gente avaliou que era possível ser reaproveitado e fazendo toda a montagem de uma forma com que ele fosse utilizado também na sua totalidade. Tivemos poucas perdas de madeira, apenas alguns pedaços, né, de alguns recortes, mas não tivemos que comprar mais nada de estrutura além de uma peça de madeira. Bom, vocês viram que mesmo com nós, engenheiros e arquitetos dentro de uma obra, a gente encontra ainda algumas adversidades e alguns imprevistos que podem estar lá dentro. Mas com esse nosso amparo técnico, a gente consegue resolvê-los com muito mais facilidade. Imagina só você com aquele seu pedreiro de confiança que trabalha há anos na família e encontra um problema desse e ele não sabe como resolver, ou ele faz de alguma outra forma que vai te gerar muito mais custo e vai gastar muito mais tempo na sua execução. É por isso que a gente foca tanto nesse ponto que você precisa ter um engenheiro, um arquiteto, um responsável técnico dentro da sua obra, que ele vai servir não somente para estar lá com a assinatura dele, com o nome dele, para dizer que ele é responsável por tudo aquilo que está acontecendo, mas ele também vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro dentro daquela obra. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês com muito conteúdo.
Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.